Usem na prática. Primeiro, eu quero dizer que seja bem-vinda ao nosso canal, né? Usem na prática. Então, bem-vindos a todos que estão aqui conectados com a gente. Meu nome é Patrícia Vitorino. Vou me apresentar para vocês, falar um pouquinho da minha trajetória profissional. E, na sequência, a gente vai ter a apresentação da Lu, que é uma pessoa muito especial para mim. Inclusive, eu vou contar resumidamente como eu a conheci, né? Então, gente, eu sou psicanalista há 6 anos. Atuo nessa área com muito amor, descobri que é a minha missão de vida, né? Esse é o meu propósito aqui neste planeta, neste mundo tão bonito. Mas antes de ser psicanalista, eu era da área de TI, da área de informática. Trabalhei muitos anos, né? Uma longa trajetória em TI. Eu acho que TI me trouxe assim uma boa coerência, um raciocínio lógico muito bom, muito apurado, né, Lu? Eu sempre comento isso com você. Uma visão crítica também. Eu acho que na área de TI a gente desenvolve isso para poder analisar os problemas, a gente tem que ter uma visão do todo e uma visão super crítica. E eu sou muito questionadora, eu sempre fui desde pequena, né? Então, aquela pessoinha que está sempre levantando a mão na sala de aula, sabe? Aí, só para contar como é que foi essa, né, a mudança de área de TI para a psicanálise. Teve uma época que eu estava gerenciando muitos projetos. Então, eu gerenciava de 10 a 15 projetos em paralelo. E isso demandava muito de mim na questão de gerenciamento de pessoas, perfis diferentes, né? Porque imagina, em cada projeto eu tinha 6, 7 pessoas no time do projeto. Então, tinha épocas que eu gerenciava 60 pessoas. E ao lidar, né, com essas pessoas, os diferentes perfis, eu tive um pouco de dificuldade. Foi aí que eu resolvi estudar a psicanálise para compreender o comportamento humano, né? E na época eu já estava bastante em dúvida se eu continuaria na área de TI ou não. Foi aí que eu, né, fiz a minha oração e pedi para... Bom, depois a gente vai entrar nesses detalhes, né? Mas pedi para quem eu acredito, que é Deus, para me direcionar qual seria a minha missão aqui na vida, né? Qual seria o meu propósito, o que eu vim de fato fazer aqui, porque eu sentia que não era TI. E aí, no meu primeiro atendimento, que foi durante o estágio do curso, uma paciente minha, né, a primeira paciente, ela falou assim, no final do atendimento, ela falou: Paty, eu posso te dar um feedback? Eu falei: claro que pode, né? E ela disse: olha, Paty, para mim você não é uma estagiária, para mim você é uma profissional de muito tempo de experiência. E aquilo foi o sinal que eu esperava da vida, do universo, de Deus, para compreender qual seria a minha trajetória, qual seria a minha missão aqui na Terra. E foi aí que, aos poucos, eu fui saindo da área de TI e me dediquei totalmente à psicanálise. Hoje eu tenho cursos, treinamentos, dou palestras, enfim. Esse é um resuminho da minha história. Conforme a gente for caminhando aqui nos vídeos, conforme a gente for nos conhecendo melhor, vocês podem tirar dúvidas e eu vou responder com o maior prazer. Agora eu vou dar um espaço para a nossa querida Lu se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou Luciane Arboit. Quando a Paty me pediu aqui para me apresentar, assim, ai meu Deus, por onde eu começo, o que eu digo, né? É tanta coisa, tantas pessoas, tantas vidas numa só. Atualmente eu posso me descrever como autora de conteúdo didático. Como formação, tem bastante coisa, desde uma graduação em estudos sociais, sempre fiquei na área do magistério, acho que eu já nasci dando aulinha, né? Então não, foi muito confortável seguir esse caminho todo no início da vida acadêmica, né? Depois eu dei uma pausa, eu tive uma pausa longa em questão de estudos, porque eu fui para a Itália em 2000, no ano 2000, e tudo que aconteceu comigo aconteceu por lá, né? Todas essas coisas que depois a gente vai entrar no caso, né? Mas, voltando ao Brasil, depois, por mais uma década sabática, eu me dediquei aos estudos, né? Fui voltar a estudar, até para entender tudo o que aconteceu na Itália também. E aí eu fiz um mestrado em docência universitária, paralelo, com pós-graduação em neuropsicopedagogia, neurociências,
psicolinguística, que foi muito importante. Eu fui estudar tudo que era importante para eu entender o que tinha acontecido lá, tá? O que eu desenvolvi lá, que foi intuitivo. Uhum. E também me formei em psicanálise, não me intitulo psicanalista, porque não estou dentro do tripé, não era minha intenção ser psicanalista, mas conhecer a psicanálise, né? E continuo estudando, principalmente em todas as correlações com neurociências. Então, todo o meu estudo não é para me intitular, né? Por isso que eu geralmente não falo, porque eu uso isso para que o meu trabalho como criadora de conteúdo para o desenvolvimento pessoal e mental possa ter bases, para que eu possa falar sobre as coisas que eu trago. E Uhum. mesmo assim, tem muito que aprender, eu tenho muita É. coragem mesmo de falar, porque tem muito que aprender. Então, gente, como que começou, né? Toda essa história, essa ideia de nós montarmos esse canal. Primeiro, eu comecei estudando um livro, que é o livro que é o título do nosso canal, Um Curso em Milagres. E para quem conhece, é um livro super grosso, enorme. Então é um livro bastante denso, complexo. Então, como que tudo começou? Para vocês compreenderem como é que eu me conectei com a Lu, né? Tudo começou através de uma colega psicanalista que me recomendou a leitura desse livro. E eu comecei a estudar. Comprei o meu livro e comecei a estudar. Achei a leitura muito interessante, porém muito densa e muito complexa. Talvez para a Lu não seja, mais adiante ela vai falar, mas para mim foi uma leitura difícil, porque muitas das explicações elas começam num ponto e parece que terminam no mesmo, ou até na outra ponta da dualidade. É muito difícil a compreensão. Então, o que eu fiz na época, há um ano atrás, eu tentei localizar canais no YouTube para encontrar pessoas que me dessem uma luz, um direcionamento de como estudar. Isso há um ano atrás eu não encontrei ninguém. Não encontrei o canal da Lu, não encontrei nenhum canal. Comecei então a pesquisar canais fora, nos Estados Unidos. Aí encontrei e fui estudando e pegando como material de apoio os vídeos desses canais. Continuei minha jornada ali em Usen, todos os dias abria pela manhã em jejum, fazia leitura, fazia meu estudo e tal. E aí, um belo dia, isso foi o que? Acho que uns 3 meses atrás, né, Lu, que a gente se conheceu? É. 3, 4 meses. Eu falei, eu vou pesquisar de novo no Brasil. Queria encontrar alguém brasileiro para trocar ideias sobre esse livro. E aí veio a nossa querida Lu Arboit, encontrei o canal dela, falei, meu Deus, que maravilha! E comecei a assistir os vídeos e adorei. Porque a Lu é muito didática, ela mesma falou agora para vocês, ela é professorinha desde pequena. Então ela foi explicando e foi desatando os nós. Eu falei, gente, não é que é simples, né? A compreensão, o entendimento de Hussen pode ser compreendido de uma forma mais simples, mais didática, e foi assim que eu consegui compreender através do canal da Lu. O que eu fiz? Eu mandei primeiro um e-mail, né, Lu? Bem formal. Bem formalzinho, bonitinho, né? Com todas as minhas dúvidas iniciais, que eram para mim dúvidas cruciais. Porque o que eu faço quando eu estou estudando? Eu sempre tenho um caderno onde eu vou anotando minhas dúvidas, que são pontos que para mim não ficaram bem. Porque quando eu aprendo, quando eu quero assimilar um aprendizado, eu não posso ter nenhum nó atado ali. Eu quero que tudo flua. Sabe, é assim que eu penso, Lu, tem que fluir como água, como rio. Como eu tinha muitos desses nós, essas pedrinhas ali no meio do caminho, eu fui anotando e eu pensei, um dia quando eu encontrar alguém que fale a minha língua, eu vou tirar essas dúvidas. E foi assim que eu fiz. Mandei um e-mail, que lá no canal da Lu tem, né, o contato dela de e-mail, mandei um e-mail, ela foi super fofa, respondeu, acho que você respondeu no mesmo dia, se não no dia seguinte, super bacana. E aí, depois de algumas trocas de e-mail, né, Lu? Você falou assim, não quer me adicionar no WhatsApp? Foi você que falou ou fui eu? Ai, não lembro, uma das duas, que fica mais fácil, né? Vamos para o WhatsApp, pronto, fomos para o WhatsApp, agora nos tornamos amigas e resolvemos, então, montar este canal justamente para ajudar as pessoas que, assim como eu, ainda têm muitas dúvidas relacionadas ao USEM, ou que ainda está aprendendo como eu estou, tá, gente? Então, deixando bem claro, relacionado ao USEM, eu estou engatinhando. E a Lu vai ser nossa mentora para poder tirar todas as nossas dúvidas.
Mas eu também estou engatinhando. É que eu talvez tenha alguma, sei lá, algum arquivo aqui que funcionou de outro jeito. Mas, Lu, a forma que você compreende o Husserl, É, ela é tão esclarecedora, é isso que eu quero deixar claro para o pessoal que vai nos acompanhar aqui nesse canal. É muito esclarecedora, parece que você traz luz. Porque tem alguns parágrafos que eu leio, eu falo, meu Deus, parece que eu estou andando em círculos, não é? mas o Husserl é cheio desses parágrafos armadilha. Não Hum. são todos os parágrafos de Husserl que têm conteúdo. Hum. Ah, você acha que eles fazem isso de propósito, Lu? Olha, aqui vai depender muito da interpretação. Eu acredito que tem uma função, Tá. tá? Não é um engano, nós não fomos enganados. Porém, é como se uma única mensagem, ou duas talvez, se repetisse em milhares de palavras diferentes todo o tempo. Hum, Porque só tem uma mensagem de Husserl, né? sim, sim. Né? Nós nunca saímos de casa, nós não estamos aqui. E nós somos também o que ele chama de Deus, né? Que não é um Deus antropomórfico, não é uma pessoa, não é entidade, mas é mente, mente inteligente, né? Tá. E aí eu sei que existem esses, isso me vem em italiano porque eu cheguei em Husserl, depois eu conto a minha história com Husserl também, tá? Eu cheguei Tá. em Husserl com o livro italiano. E isso foi a coisa mais estranha ainda. Então a minha compreensão dele acabou sendo fácil porque era quase impossível. Não sei se eu me explico. Era tão difícil que eu entendi tudo. Entendi. Porque a minha mente funciona ao contrário. É a minha dislexia, ou sei lá o que que é isso, eu tenho uma inversão de pensamento, uma inversão de trabalho, é tudo inverso. Inclusive, criei a inversão neurolinguística, né? E o SEM, que para a grande maioria parecia difícil, eu sentia a resposta. Nossa. É aqui que fala, não é aqui. E eu acho que talvez por não entender, porque não era a minha língua, eu aceitei o sentir e daí eu traduzia o que eu sentia. E o que eu faço até hoje. Isso é maravilhoso, Lu. Maravilhoso. Eu queria então que você contasse como é que o Husserl apareceu na sua vida. Ah, eu não lembro. Eu tenho ele aqui, ó, É. ó, olha Esse como é o italiano? esse é o italiano. Olha o meu primeiro, olha a diferença, como Nossa, ele cresceu. Ele sim. cresceu muito nesses anos. E aqui tem coisa marcada desde 2005 aqui dentro, que de vez em quando eu acho, às vezes eu perco coisas aqui dentro também. Então, eu não lembro como ele chegou. Eu só sei que foi em 2005. Provavelmente eu tinha algumas lá na Itália, estava frequentando umas associações assim com temáticas mais evolutivas e tal, e parece que alguém lá comentou, e eu fiquei curiosa, eu não sei se eu ganhei, eu não sei se eu... Mas ele tá, não É. importa. Fato é que eu também comecei a estudar o Husserl, comecei a estudar, comecei a entender sozinha. Acho que eu não forcei entendimento. Aí é que Hum. tá, eu não forcei entendimento. Mas quando eu estava no exercício 39, completamente sozinha, não tinha nem internet bombando como é agora. 39 ou 29, eu tive um pensamento. Eu olhei para uma casa assim, tal, na época eu estava já num casamento bem difícil, e eu disse, nossa, quem sabe se eu morasse numa casa grande como essa, ficaria tudo bem. E foi pela primeira vez que eu ouvi a voz, que eu chamo de quinta voz, né, falando, não, você não vai morar, porque você não vai ficar casada, você não vai, e me falou tudo o que ia acontecer, eu disse, tô ferrada. Eu não duvidei daquilo, eu só disse, meu Deus do céu, o que que eu vou ter que passar? Né, em função daquilo que ela me falou que eu teria que fazer. E foi o que aconteceu. Ele se tornou parte de mim. Por eu ter uma mente hiperativa, e eu sou completamente o contrário da Paty, que ela segue, né, as normas, as regras. Eu morro de inveja disso, acho lindo. Eu sou aleatória. Eu não conseguia seguir. Eu posso pegar um capítulo, mas tem que ser um capítulo acaso. Do 1 em diante, eu nunca fiz isso com o Lúcia. Eu digo para as pessoas, faça se puder. Eu usava ele para assim, eu abria, eu queria entender uma parte, uma coisa, o que significava. Vamos supor, quando ele falava de expiação, eu detesto os termos católicos, né? Assim, não que eu deteste a coisa católica, mas não é aquilo. E, por exemplo, para Lúcia, a expiação é o começo da compreensão. E se a gente não tem essas traduções, a gente acaba indo
para a regra com o qual essas palavras têm origem. Então, tem aqui um discurso de memória linguística, muito interessante, né? Mas... Deixa eu só te interromper um pouquinho, Pode. porque aqui já surgiu uma dúvida, né? Uhum. Expiação, você disse que é o começo da compreensão. É Uhum. só isso que esse termo significa. Expiação é passar, porque na verdade tem mais termos que falam da compreensão, né? O Espírito Santo seria a compreensão, ela enquanto densidade, tá? O Espírito Santo, né? A expiação seria eu olhar para isso, então eu entrar num processo de querer aprender. É como se eu abrisse o meu mundo interno para receber este Espírito Santo e iniciar essa compreensão. E quando a gente começa a perceber, como que eu acompanhei você, eu estou acompanhando você, então a gente enxerga a evolução, a gente enxerga a expiação, quanta dor, quanta caca vem para fora. É o desfazimento, né? A desconstrução, desfatimento, porque me vem em italiano, é muito bonitinho em italiano. Então, a expiação requer desconstrução, e o Husserl fala isso para a gente, né? Então, a gente tem que passar pela expiação. Sabe o que eu sinto, Lu? E é bom que as pessoas saibam, né, que você realmente tem acompanhado, tem sido, né, um apoio muito grande para mim nessa minha busca por evolução. Mas sabe o que eu sinto, às vezes? Que antes eu era formada de cascas que eu mesma criei para me proteger, sabe? O meu ego criou também, tem muito do ego isso nessa construção de proteção. E conforme eu vou evoluindo em Husserl, essas cascas vão quebrando e vão caindo. Eu me sinto quebrando, talvez por isso que doa, né? Parece que tudo está quebrando, meu mundo está desmoronando, vira uma bagunça. E dali, quando a casca começa a quebrar, sempre entra uma luz, né? Sempre entra uma coisa boa. E depois que aquilo cai, parece que saiu um peso. Mas eu ainda não me sinto pronta. Eu ainda acho que tem muita coisa para cair, sabe? O que você acha disso? Quanto à questão, tem várias questões na sua fala. Ótimo, Acho que eu ótimo. tenho que Vamos lá. anotar, porque pronto, o que ele fala aqui? Esse curso começa, ele não termina. Ele está se referindo à vida. Não tem como, em matéria humana, a gente falar, ai, deu tudo certo, eu tô uau, só se enlouqueceu, só se o ego tomou conta, né? Tá fumado. Não tem como, não tem como. A experiência humana era essa. A gente, enquanto quis ser humano para sofrer, para errar, para tentar. Então, aproveite até o fim da sua vida essa condição humana. Tá. Sabe? As cascas que você fala, você estava falando, né? E aí você colocou num sentido negativo, né? Como se eu fui tirando aquelas cascas que o meu ego construiu. Mas você sabia? Não, era inocência. Olha para você com inocência. Sabe só, ai, pequenininho, o que que eu fiz, né? Como, por exemplo, hoje, o ego sempre me propõe uma porcaria bem cedinho, que eu não tô com o córtex aceso, ele me manda uma culpa, ele me faz lembrar de uma culpa, como mãe, né, óbvio. E aí, mas de novo isso? Aí aquele neurônio aceso fala assim, mas o que que a gente fala sobre a culpa em Husserl? Aí esse neurônio fala para aquele. Então, apesar de eu contatar o Husserl, falar o Husserl, ele fala através de mim, eu também passo isso todo santo dia. Só que qual é a nossa vantagem a partir do momento que você se torna um interdimensional, uma pessoa que está ligado nesse processo? Você percebe. Você não vai levitar, você não vai conseguir tudo que você quer, você não vai ter dinheiro, amor, beleza. Não está no programa. Isso tudo são coisinhas que podem acontecer, tá? Coisas do mundo, você diria assim, né? Mas essa percepção de você é a grande conquista. Então, você já está lá, Paty. Eu achei interessante você falar do neurônio que fala com o outro. Um neurônio é o neurônio observador, que fica toda hora observando. São três? São três. Então fala dos três. Então, assim, ó, por exemplo, lá na plataforma 360 Interd tem um instrumento que é a MVA, Modificação Vibracional Autônoma, tá? Que é uma linguagem desconhecida.
Lá tem um protocolo que ensina como é que faz para chegar no observador. Você tem uma fala, aliás, a gente tem 5 falas, tá? Mas as que estão mais presentes, assim, a gente percebe 3. A gente tem uma fala que é a fala do ego, que é aquela, vamos supor, que me propôs hoje pela manhã a culpa. Então, ela já viu que pegou, todo dia ela tenta a mesma. Tem esse neurônio aí, eu chamo de neurônio, mas é uma voz, e é a voz do ego. Eu chamo de neurônio. Depois tem aquela outra que ele diz, ai, não, de novo, não. Não, de novo, não. Vamos lá fazer, tenta te lembrar das coisas de Husserl. E tem a outra que observou as duas, porque senão eu não conseguiria falar sobre elas. O observador, ele é tipo a terceira pessoa de pé, assim, com o braço cruzado, vendo aqueles dois ali, entendeu? Mas esses dois não estão errados. Eu acho que o grande erro que a maioria das pessoas comete é tentar eliminar o ego. O ego é para ser individuado, é para ser conhecido, é para ser... Fica aí, ele até serve quando está no lugar dele, né? Então, o mundo fenomênico não vai parar só porque a gente compreendeu alguma coisa. O mundo fenomênico é a experiência. Sim. E quem está dentro do corpo não tem idade, né? Quem tem idade é o corpo. E aí, quando o Sam diz que a morte não existe também, meu pai do céu, a morte não existe. Essa é fogo, né? Olha a Venezuela aí. A morte não existe e a gente se emociona com ela porque temos empatia, porque somos da espécie, tem o gene também. O que significa que eu não posso chorar só porque eu sei que a morte não existe? Óbvio que não. Tem a parte do destaque físico e a parte empática biológica que nós temos de prevenção e porque a existência aqui, o amor ao próximo é o grande exercício, né? E Lu, Não, só para concluir, que daí concluir. a morte não existe só porque você é o seu corpo que morre, não você, ou você morre com o seu corpo. Aí você escolhe, tá? Esse ponto eu sou eterna já, entendeu? Nós escolhemos. Vou morrer com o corpo ou o corpo vai ficar e eu quero voltar para casa, né? Que ele fala de casa. Tá. Eu falo muito. Pegando esse exemplo da Venezuela, né? Então, nessa nossa experiência aqui, é impossível a gente não sentir as coisas do corpo, do que é um ser humano, que tem empatia, que sofre com o outro. É impossível, né? Então, eu acho que a proposta não é essa, a gente virar uma pessoa que não é sente nem nada. o objetivo. Não é nem o objetivo. Não é nem o objetivo, não sentir mais nada. O objetivo você me corrija se eu estiver errada, é vivenciar esta experiência ao máximo, com todo o nosso potencial, com toda a nossa essência, porque cada ser humano tem uma essência diferente, né? E eu acho que uma das coisas que você mais me trouxe desde a nossa primeira conversa é vivenciar isso sem julgamentos. Porque, né, eu achei isso sempre fantástico que você me trouxe. Porque assim, né, você trouxe a voz do observador e esses dois que ficam aqui embaixo discutindo. O que eu vejo? Esses dois aqui embaixo são polaridades, positiva e negativa. O carinha que está aqui em cima só olhando, ele é um ponto neutro. Quem está no neutro não julga, é neutralidade, é vida acontecendo, vai viver, vai errar. É isso, Lu, é por aí? Estou com o raciocínio correto? Você trouxe aqui no início, né, o objetivo de estar aqui é fazer a experiência, e o Husserl diz mais uma coisinha no objetivo, lembrar quem sou. Boa. Eu tinha uma frase em italiano que eu dizia ao pessoal, ainda em seguida me escreve sobre isso. Ricordati di non dimenticare. Ai, que lindo! Lembra de não esquecer. Ai, que lindo! Gente, Ricordati di non dimenticare é lindo, porque faça toda a experiência humana com a certeza de que você não é humano. Boa. Deus. A mente, o todo, água do mar. Eu uso a metáfora da garrafa, tá ali no meu canal. Depois a gente põe o link aqui, né, na descrição, porque sim, a metáfora da água do mar foi uma metáfora que o Husserl me ditou, porque eu tinha que explicar umas coisas para alguém, dizer, mas eu não vou achar aqui dentro, eu não consigo. Aí fecha, daí ele fala comigo, ele fala. Sabe? Mas é uma voz ou é uma sensação? É uma voz? É a voz dentro da cabeça, é que a gente já identifica.
É aquela que não é o meu pensamento, ela chega e diz, não, mas é isso, 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 guria. Ela me xinga também. Ela fala a minha língua. E, e seguido acontece que eu estou pensando em alguma coisa, ou escrevendo alguma coisa, e eu quero parecer de Husserl, eu só levanto, vou, quando eu chego perto dele, já tenho. Olha, Mas não é porque eu sou mágica, é porque eu sou, eu não tenho freios mentais aqui nessa parte de conexão, provavelmente é um desenvolvimento de amígdala. Eu gosto muito de ligar tudo ao que é real, tá? E nós somos mágicos, nós somos capazes de telepatia, de tudo, tudo, até o que ele fala aqui. O problema é que tem um desafio dimensional, que é aquilo que você falava antes, né? O observador fica aqui e a dimensão dual está aqui. Né? Então, sim. quando você consegue ficar aquele de pé olhando os negócios acontecer, quem é aquele ali? Aquele é o todo. E que estranho que ele está dentro de você também, né? De braço cruzado, olhando para sua cara. Então, é bonitinho, sabe? Às vezes a gente sente, assim, você me trouxe isso muitas vezes, né? A existência de uma dor e tentar não querer ter essa dor. Mas se ela é um caminho da experiência humana, só olha para ela e você já consegue olhar para ela. Você olha para ela, está ali, ela não precisa sair dali. Mas ela já não está no comando, né? A gente tem que ver quem é que a gente põe no comando das coisas. E aí que eu acredito que em todas as minhas falas tem isso. Tem esse processo de despertar, tem esse processo de conexão maluco, muito legal, e que a gente fica meio estranho, porque a gente vê coisas acontecer, não é que a gente fica frio, tá? Mas a gente entende o porquê das coisas, então isso emociona menos. Porém, nós não estamos isentos de nenhum tipo de experiência. E o começo do despertar, isso serve para todo mundo que quer, né, fazer o despertar, é trabalhar nos traumas, é trabalhar pai e mãe, é trabalhar primeiro nas suas cacas. Eu digo, primeiro limpem suas cacas, Boa. depois a gente pensa em luz. Por quê? Porque imagina a água do mar que entra na garrafa, né? O que ela está evoluindo? Ela está evoluindo, por acaso, a alma dela? A alma nunca deixou de ser inteligente, tira fora isso aí, né? Ela está evoluindo a matéria. Nós estamos evoluindo cada vez que alguém se desperta aqui nesse plano, estamos evoluindo o DNA Hum, dessa espécie aqui. tá. Pode ser? Então, esse seria um objetivo primário, evolução do DNA. Fazer experiência, curar as dores registradas naquele corpo e da epigenética daquele corpo e recordar, lembrar. Agora, Lu, eu quero te fazer uma pergunta Uhum. para compreender assim, porque eu vejo na minha autoanálise que eu sou uma pessoa cheia de crenças, né? Então, uma das crenças que eu tinha é que, bom, para ser feliz eu não posso sofrer. Para ser feliz eu tenho que ter um companheiro de vida. Um monte de crença que a gente vai ou criando ou vai, como se diz, herdando, né? Da Uhum. família, enfim. O mundo, né? Do mundo, da sociedade, dos amigos, né, uma série de origens aí, né? Uhum. Mas eu queria saber de você. Você é uma pessoa que tem muitas crenças? Eu estou te perguntando isso pelo seguinte: a forma como você compreende Husserl, que você disse que você mais sente do que propriamente compreende a lógica do negócio, a impressão que eu tenho é que você é uma pessoa desprovida de crenças, porque a coisa vem para você e você já. Ela está observada. Então, mas explica como que é isso? Você não tem crenças, então, que te limitam? Eu acredito que eu tenho crenças básicas, mas como eu falei, observadas. Observadas. Você Foram não as identificadas. retirou. Você não falou, Não, sai não, não daqui, é pensa. necessário. Eu só sei, isso aqui é aquilo ali, ali. Eu falei esse negócio porque eu penso aquela coisa lá. Eu não estou sozinha mais. Tem aquele ali de pé. Tá Ah, entendendo? Agora, o grande engano, inclusive o Husserl fala disso, é a tal da felicidade, gente. Isso não existe. Felicidade são momentos de ápice dopamínico.
tá? E coisas boas e lindas e coisas maravilhosas, o que é aquilo? Paz. A paz é o grande objetivo, porque não tem como manter um estado perene de felicidade. Alguém vai morrer mais cedo ou mais tarde. Um vento forte vai derrubar alguma coisa. Nesse plano não tem permanência. Então, o que é permanente, que pode ser permanente, é a minha paz. E eu sofrer em paz, ser sozinho em paz, ter esta dor em paz. Sabe, é um nível diferente. Eu não rejeito os efeitos desse plano, senão a gente está contradizendo aquilo que falamos bem no começo. O objetivo aqui, qual é? Passar todas as experiências, por mais terríveis que elas sejam. Eu ia falar palavrão. Pode falar, é um canal Ah, livre. que bom, é bem automático, mas chega em italiano Temos também. que ser como somos, realmente. Sim, umas bostas, sabe? Boa. As coisas que acontecem aqui são isso. Não, acho que não é nem palavrão isso, né? Mas Não, é mal colocado, não é elegante, tá? E não tem como o grande engano do mundo, o mundo patético, digamos, o mundo ilusório, né, que é a função dele, não vamos ficar contra ele, pelo amor de Deus, nada de entrar em batalha contra a Matrix ou contra o governo oculto, porque a Laura não te ama, não é isso, sabe? Isso existe porque foi permitido. Ou quem criou cometeu um erro, acabou, né? Então, toda a dificuldade do plano de existência faz parte do plano de existência e realmente nós vamos sofrer do início ao fim enquanto humanos. A partir do momento que ocorre uma evolução de consciência, agora imagina o mundo inteiro tendo uma evolução de consciência juntos, aí aquela espécie não é mais aquele bando de troglodita ali, daquele jeito, fazendo aqueles negócios, sabe? Matando o próprio povo, roubando daqui e ali, todas essas coisas que a gente vê aí, é tudo para o processo de aprendizado, tudo. E o pior é que nós estamos todos juntos misturados, não sei se eu fiz de propósito, tá, meu piorado aqui. Estamos misturados com pessoas dimensionais super densas, quase NPC, mas se eles foram criados, têm função. Nós estamos próximos de pessoas com extremas crenças, pessoas bem desequilibradas também, que daí é uma questão mais... Aí é que a gente que estuda a mente humana diz, não, por que eu vou crucificar o narcisista? Será que com 6 anos ele escolheu que ele queria ser um narcisista, um psicopata? Ele não escolheu, alguma coisa deu errado. Então, a gente está ainda... Meu Deus, lá atrás da régua, sabe? Se a evolução é uma régua, a gente está lá no primeiro risquinho. Mas já prestando atenção em nós mesmos, ou esse canal nem existiria. É verdade. Né? É verdade. A gente pode falar de tanta coisa. Agora a gente sabe que o flúor faz mal para a nossa amígdala, que todo aquele monte de coisa industrializada que colocaram era porque nós estávamos despertando. Depois dos anos 60, principalmente, o pessoal vai abrir a mente, então vamos envenenar, né? Vender chocolate na farmácia, como a gente vê aqui no Brasil, só no Brasil acontece isso. Por quê? Eu não posso deixar você se curar. Mas é o desafio. Se nós formos ler isso em função de Husserl, qual é a nossa função nesse mundo desse jeito? Apenas saber isso. Apenas observar, identificar. Isso, e quando você faz isso sem raiva, né, porque não pode tomar partido, que é bem difícil, mamma mia, aí você perdoou. Uau, Que esse é o perdão para o Husserl. Isso acontece por isso, por isso, por isso, e quem criou deve ter permitido. Nesse momento a gente perdoou o mundo, né? Sabe que ele fala do mundo perdoado, que é difícil pra caramba, né? Fala para mim, Lu. O mundo perdoado é o que nós duas estamos fazendo aqui agora. Nós estamos ajudando as pessoas a perdoarem o mundo por meio da compreensão. Compreendendo o mundo dual, você para de sofrer com ele, você levanta, cruza o braço e o mundo está perdoado. Né? Tudo que é compreendido é perdoado. O perdão para o Husserl é eu dou a você a minha compreensão. Então você está perdoado. E acabou. Sem vínculo. Por isso que ele fala, perdoa o passado, né? E deixa o passado onde está. A função das memórias é ficarem no passado. E o ego, porém, propõe, repropõe, né? Você tem que cuidar comigo, porque eu vou falando e vou levando embora, viu? Não, eu estou Leva todo adorando, mundo Lu. junto.
O ego, ele é muito teimoso, né? Ele é persistente, teimoso, mas a gente também não pode julgá-lo, porque ele tem o papel dele. O papel dele é incomodar até a gente descobrir onde ele está. Aí, quando você já sabe que é o seu ego que está falando, aí dele fica todo envergonhadinho. Porque sabe o que que é o ego? Vamos supor aqui, eu não tenho uma garrafa, tá? Mas eu tenho esse vidrinho de perfume aqui, porque eu falo com perfume. Vamos supor que aqui, que isso aqui é uma garrafinha, Tá, aí a água do mar entrou aqui, né, e momentaneamente ela fechou, secou, foi lá, ficou na parte da areia seca ali. Essa água dentro, que forma ela tem? Ela tem a forma do vidro. sim, E ela quer ser o vidro, ela quer existir, ela quer ter unidade, ela quer ser indivíduo. sim, Então, ela tem nome, tudo, cria uma realidade, pega um monte de coisa ali do DNA, que é a qualidade do vidro, tá? E ela criou um eu aqui dentro. Aqui que a gente trabalha com a psicanálise, sim, com a psicologia, com esse eu aqui dentro, né? Só que o que pode acontecer? Pode acontecer que aqui dentro ela comece, adoro, a abrir a tampa e deixar a água do mar entrar. Ela não precisa nem morrer, ela pode deixar entrar. Quando morre é porque ela sai mesmo. Daí onde é que ela foi? Ela foi com o nome dela? Esse tanto d'água aqui levou o nome junto? não, nada, nada. A não ser que ela vira uma alma penada, né? E fica aqui na quarta. É Ela terrível, né? tem essa opção de escolher Tem, ficar, né? inclusive, a opção reencarnatória, que é uma prisão, né? Eu já começo a rir, mas que vai ter que ter um vídeo só para isso, tá? Sim, tá. Então, gente, a abertura de consciência é isso aqui, ó. Abre e se conecta com tudo. Mas quem abre a consciência não rejeita a inconsciência do outro. Não consegue. A gente só ama. Porque dá uma pena, uma pena. Aí eu não sei se essa coisa é boa, mas é compaixão. Compaixão. Compaixão pelo erro. Me dá muita compaixão quando eu vejo crimes hediondos, uma pena tão grande, porque dentro daquele ser ali, daqueles seres ali, né, as vítimas dos dois lados têm a mesma essência, só que eles não lembram. A questão do lembrar quem é. E lá na plataforma, acho que tem 5 ferramentas gratuitas que a gente colocou à disposição para o pessoal começar a fazer esse treinamento para abrir e entrar nessa fase do observador. Só que o observador não é luxuoso. O pessoal faz muita... o ego espiritual é terrível também, né? O ego de quem é desenvolvido. Ah, sim. Por isso que eu deixo os meus defeitos bem à mostra também, porque eu não é. Eu acho isso incrível em você. Eu estou usando a palavra mentora, eu queria até ver com você se é ok. Mentora, tudo bem aqui no canal, né? Eu te chamar de a nossa mentora de Husserl, porque, enfim, você vai. O que é um mentor? É alguém que vai direcionar para que a gente tenha um caminho mais suave no aprendizado, certo? Uhum. Isso é um mentor para mim. Pode ser prof também, porque a função do professor não é ficar com o aluno. Por isso que eu aboli as terapias tradicionais, tá? Primeiro, porque eu acho que o corpo e o cérebro humano já estão muito diferentes e as terapias precisam acompanhar a velocidade, né? E às vezes a pessoa fica, estava ficando grudada em mim, entende? E o prof não, quando é ensinamento, inclusive os meus atendimentos são ensinamentos, na verdade não é mais terapia, óbvio. O aluno tem que sumir. Eu vou ficar feliz quando ele for diplomado e passar de mim até, né? Que interessante isso que você trouxe. Cada palavra carrega um conceito diferente. Porque, para mim, prof, eu me sinto mais grudada. Já mentora e orientadora, eu sinto uma coisa mais livre. Não sei se é porque agora eu estou fazendo mestrado, eu tenho meu orientador, ele só me passa orientador é legal. O mentor me traz mente. É bem mentor. lembrança linguística, mas ele traz mente. Então, né, não me sentiria assim uma pessoa capaz não, eu não me sinto assim. Eu me sinto mais prof, porque eu vou contar um segredo para vocês, né? Como eu já falei que eu não... Esse aqui é o original, tá? E depois de 2000, eu tenho que ir contando essas histórias devagar. Lá em 2005, quando chegou a técnica móvel, eu comecei a ter informações, falar. Eu sei que num giro de 5 anos eu estava fazendo conferência em toda a Itália.
e falando coisas e criando coisas, né? E eu falava sempre de Husserl, como se eu tivesse estudado ele inteiro. Essa que é a coisa interessante. Mas eu achava sempre, porque eu abria e dizia, tá aqui, mostrava para os alunos. Né? Eu tinha uma escola uma academia para terapeutas. E aí eu comecei a fazer grupos de estudo com o Husserl, mas não para ensinar os outros. Porque eu aprendo só quando eu falo, eu abro quando eu estou falando. Então, muita coisa que eu falei aqui, tem uns 3 pontos que ainda bem que está gravado, eu ouvi pela primeira vez. Ótimo, ótimo. E que isso continua acontecendo comigo. Que lindo isso. Para abrir o canal, eu posso estar escrevendo, mas sou um pouco mais crítica na escrita, mas quando eu começo a falar, respondo uma suposta resposta para uma pergunta, eu também escuto, porque abre a tampa. Por isso que eu não chamo de canalização. Eu não sou canal. Todo mundo é antena, minha liga, né? E esses grupos que eu tinha na Itália, a gente chegava ali, eu trazia uma questão e abria o Husserl, e cada um abria e todo mundo tinha a mesma mensagem. Sabe que o aparelho grupal é interessante, né? E às vezes eu via respostas que eu começava a chorar de tão lindo, ainda choro muito com o Husserl, de tão emocionantes, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa tão linda, né? E aí eu via que a necessidade que eu tive de sempre ter grupo de estudo de Husserl era por causa disso. Eu continuar entendendo. Sim, É sim. muito maluco isso, né? É. Lu, olha só, eu acho que para finalizar esse nosso primeiro vídeo, para ele não ficar tão grande, né? A gente já se apresentou, a gente disse como é que foi que chegamos até o USEM, como é que a gente se conheceu. Para finalizar, eu queria que você explicasse para a gente, porque essa é uma coisa assim que eu estou aprendendo ainda, não consegui assimilar muito bem, porque eu sempre falo o termo Deus, e para você não é Deus, para você é inteligência superior, uma O I inteligência. maiúsculo, a inteligência. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente, por favor. Isso. Tem passagens, claro que eu não vou lembrar agora, no próprio Husserl, que explica isso, né? Que Deus é um estado. Deus não é um indivíduo, porque ele está o tempo todo dizendo para nós que nós não somos indivíduo. É um estado de consciência. Então, eu imagino isso eu falava em 2010 já, gente, agora tem gente falando pelo Instagram também, eu já vi esses dias. É uma grande inteligência, é uma massa inteligente. Uma massa inteligente. Imagina uma IA agora, né? Um exemplo que o mundo se reproduz assim na Terra como no céu, né? Sim, o que está dentro Agora está fora. agora tem a IA, e a IA é criada por nós, e quem somos nós, e ela sabe mais que nós, essa coisa toda maravilhosa aí. Então a gente imagina uma hiper, mega IA que pode criar mundos. E por que ela não criaria? Ela não tem nenhum objetivo nisso. Ela só faz porque ela pode. Então, esse Deus que ele fala é o contato com essa inteligência, é tu saber, é você saber que você faz parte disso. Aí você não morre mais. E aí ela cocria, né? Olha a trápula é a armadilha. As pessoas, muitas chegaram até mim para fazer para percursos, para conseguir coisas. Porque eu quero cocriar. O que é cocriar para você? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Foi para o fim da fila. Porque quando você atinge aquele nível, tudo isso é efêmero. Porque o estado de paz não depende de. Todavia, por não ter nenhuma dificuldade, é possível ter. Sabe? No desapego, a gente pode ter tudo, que é possível. Quando tem o sofrimento na perda, que é o problema, né? Então, quando nós nos sentimos a inteligência, a gente também cocria. E o que todos ensinam? Até o Bashar fala disso. O Bashar fala muita coisa que tem a ver com o curso de milagres, né? Que a alegria é a matéria de criação, a joia, a alegria. Entusiasmo, né? Ele fala muito de entusiasmo, né? Isso. E Husserl tem uma frase que eu amo muito, que é assim, ó: os sonhos felizes se realizam não porque são sonhos, mas porque são felizes. Tão bonitinho. É aquelas que me fazem chorar. Ai, meu Deus do céu, essa coisa é uma bonitinha. É muito mimoso, né? Muito lindo. É. Então vamos lá, os sonhos
Os sonhos felizes se realizam não É, porque são sonhos, mas mas porque porque são são felizes. felizes. Então, o que tá, vocês viram o aspecto antitético, né? Ele fala Sim, uma coisa e depois ele diz não. é. Isso é o tipo de texto mesmo, de linguagem. Que um sonho feliz é porque a pessoa já está feliz, aí ele se realiza. Mas se realiza por conta da felicidade, Da não por conta felicidade. do sonho em si. Isso, Que que lindo. os The Secret da vida, aí o pessoal fala, né? Mentaliza que você consegue, não consegue nada, mentalizar não serve para nada, programar a mente não serve para nada, é momentâneo. Mas o que é a mesma coisa que o Bashar e outros falam, né? Vibrar naquela alegria de já ter, você não sente a falta. Agora, se tentar fazer isso para conseguir, tá tentando enganar de novo. Entendi, Não pode forçar, entendeu? entendi. E Deus como uma inteligência superior, maior, suprema. Inteligência suprema. exato. Por que que eu, no meu trabalho, suprimi a palavra Deus? Justamente eu suprimo tudo que tem carga histórica. Carga histórica. Carga histórica. Pode levar a crença, pode separar. Porque daí tem quem acredita e quem não acredita, e começa toda aquela função, né? O Deus para mim, o Deus para ti, isso é o certo, sabe? Aquelas as crenças. Então, eu não uso nenhum tipo de palavra no meu trabalho mesmo, que tenha carga histórica. Perfeito. Mas você acha que o ateu e o agnóstico ele acredita que existe uma inteligência? Eu não sei, nunca estudei muito sobre eles. Eu não vou dar minha opinião. Isso vai ser interessante quando a gente começar a receber os seguidores. Então, entre eles, provavelmente vai ter um ateu, um agnóstico, para a gente Tá, perguntar. mas você acha que isso faz diferença para a água grande do mar? Então, isso a gente vai ter que discutir com Hum, eles, né? Não, não faz muito. Não, enquanto água do mar, não faz diferença nenhuma no que essa coisinha aqui acredita. É, Pode é. ficar assim, não tem problema. Sim, Não sim. tem alguma importância. Sim, entendi, entendi. É. O sentir a importância das coisas de um jeito muito. Cada tabefe, aliás, ele dá uma chapuletada bem pesada, né? Não sei se vocês já acharam aí alguma frase que parece um tapa na cara. Todo dia é um tapa na cara de manhã. É um Mas tapa... aquelas que são engraçadas, vocês já acharam? Engraçadas ainda não, É, Lu. eu consigo, não sei se eu que tenho a minha mente assim, mas eu consigo, às vezes, dar risada mesmo com ele. Ele tá Jura? tipo, não é, como é que se diz em português? Brincando com a gente mesmo, prendendo em giro, né? Tá tirando sarro da cara. Olha, Eu vou encontrar. Sabe por que que eu dei tanta troca de palavra italiano aqui? Porque eu comecei a falar de Ussem. E Ussem entrou na minha mente em italiano. Então, ele primeiro descarrega em italiano, tudo que eu falei nesses últimos 20 anos em italiano. E aí sim, eu tenho que automaticamente fazer a tradução, porque eu faço rapidinho isso, né? Por ter ótimo. mente hiperativa tem as suas vantagens. Mas, Lu, pode trazer sempre os termos em italiano, até Tá. bom que a gente vai aprendendo alguma coisa em italiano, né? Eu Bom, achei muito difícil, inclusive, ter que estudar o em português. Eu achei olha, duro. Em italiano, parece que ele é mais suavezinho, sabe? Eu olha, não sei, isso é uma coisa linguística mesmo, né? interessante. Então, nosso próximo vídeo, a gente vai pegar ali o primeiro ou o segundo termo, vamos discutir a respeito dele, né? Tá bom. Tá bom? Então, vamos falar tchau pro pessoal? Tchau. Tchau, povo, até a próxima. Isso, se inscreva, curta, compartilha, vamos crescer essa nossa comunidade aqui. Beijo para vocês. Beijo.